Brasil 2-0 para cima de Senegal, belo resultado, vitória em um amistoso contra uma seleção que era a seleção em melhor momento entre todas as seleções, faziam 26 jogos que Senegal não perdia, mas essa invencibilidade acabou justo contra a gente. Uma bela atuação do Brasil, o jogo foi no estádio do Arsenal, então já tinha brasileiros adaptados, né, como é o caso do Gabriel Magalhães. O Martinelli nem começou jogando, né, cara? Mas Martinelli também seria adaptado, né? Nem jogou, né? Aliás, nem foi convocado. Mas também é outro que pertence ao Arsenal. Vou começar falando como é que saiu os gols, né? Que aí eu consigo desenvolver como a partida fluiu. O primeiro gol do jogo foi rápido, mais ou menos com 25, 26 do primeiro tempo. Uma jogada que o Casemiro foi infiltrando. Ele dá um passe errado, não ia dar em nada. Ele estava buscando o Bruno Guimarães e aí já mostra esse deslocamento dos meio-campistas, com o Casemiro tendo liberdade para chegar à frente, o Bruno Guimarães mais ainda. E com o desvio, a bola fica a feição para o Estevão chegar finalizando de primeira, na perna boa, perna esquerda, ele finaliza chapando muito forte. Faz ali o 1-0. O 2-0 é pouco tempo depois, 35 do primeiro tempo, uma jogada de bola parada. Uma jogada bem ensaiada em que vários jogadores ficou até meio bagunçado, entre aspas, mas esse bagunçado fez a linha de Senegal, a linha de impedimento, ficar meio perdida. E aí vem o cruzamento do Rodrigo, o Koulibaly falha, fura a bola. E falando em Koulibaly, por sinal, ele foi o grande ponto de estresse do jogo, porque era um amistoso natural que não é o mesmo nível de intensidade de um jogo de Copa do Mundo, mas tinha de fato uma competitividade bem grande. Né? Tá chegando próximo da Copa, todo mundo quer estar lá, então todos os jogadores dão o seu máximo. Só que o Koulibaly estava num ponto acima, cara, toda hora reclamando de tudo e sem razão, porque ele reclamava de lances que a arbitragem acertou. E ele insistia em reclamar, caçou confusão com todo mundo. E no lance do Casemiro, no lance desse segundo gol do Brasil, ele fura a bola, ele tenta cortar, não alcança, fica pro Casemiro, que domina a bola, finaliza muito bem, faz o 2-0, relembrando temporadas atrás em que ele foi bem artilheiro com a camisa do United, né? Temporada passada, basicamente. O United que não tinha nenhum atacante que fazia gol, o Casemiro era quem defendia, quem atacava, quem fazia gol. E na seleção brasileira, quase que todas as bolas paradas buscam o Casemiro. Né? Além desse gol, teve outra jogada que foi um cabeceio dele. Contra o Chile também já teve tinha tido um gol anulado dele. Então é um cara que tem uma presença ofensiva também na bola parada extraordinária, né? E ele saiu 2-0. Vale destacar que o conjunto da seleção brasileira foi muito bem. A linha de defesa muito bem, tendo o Alexandre e o Militão nas laterais. Os dois trazem um poder defensivo muito grande, mas atacam pouco. O Militão principalmente, que é zagueiro de origem, mas o Militão defendeu muito bem por aquele lado. E o Alexandre também trouxe uma consistência defensiva bem boa. Senegal criou pouquíssimo. O único momento de pressão foi nos minutos finais do primeiro tempo, em que empilhou umas 3, 4 finalizações, em que o Ederson fez grandes defesas, vários jogadores do Brasil tendo que interceptar finalizações. O único momento de pressão de Senegal no jogo inteiro. E ele, o Brasil conseguiu se safar. Se toma um gol ali na reta final do primeiro tempo, o segundo tempo ia provavelmente ser bem diferente, porque Senegal ia precisar de apenas um gol para empatar. Como foi o 2-0 o segundo tempo inteiro, acabou que não teve um momento de pressão de Senegal e o Brasil administrou e esfriou o jogo. A verdade é que o segundo tempo foi chato, né? Mas para quem já está ganhando, tudo bem, o jogo ser chato. Não gera entretenimento, mas gera a vitória, e é o que interessa no final das contas. Mas então essa linha defensiva do Brasil muito bem. O meio de campo que tá pronto, basicamente, é Casemiro e Bruno Guimarães. Para a Copa é isso, os dois num nível altíssimo. E os dois bem nos seus clubes, tanto o Bruno no Newcastle, tanto o Casemiro no United. E bem na seleção mais ainda, né? Enfim. E do meio para frente, um quarteto de ataque onde o Vinícius e o Rodrigo, vários momentos trocando de posição. O Rodrigo, quando jogava mais centralizado, conseguia ter uma qualidade no passe maior para desenvolver o jogo. E aí, quando o Rodrigo ia para a meia esquerda e o Vinícius centralizava um pouco mais, tinha o poder de fuga, a velocidade, a finalização do Vinícius, em que nisso ele supera o Rodrigo. O Vinícius gera mais volume de jogo, né? E o Rodrigo tem uma qualidade técnica um pouquinho maior. Do outro lado, o Estevão muito bem. O que eu sinto é que às vezes o Estevão tem que largar essa meia direita e pisar mais na área. Coisa que pro Yamal, que é talvez os dois melhores pontas direitas canhotos do mundo hoje,
o Estevão e o Yamal. E falta pros dois, cara. O Yamal é um baita jogador. E o Estevão também. Mas falta pros dois largar um pouquinho essa meia direita. Largar um pouquinho de ficar tão em cima da linha e pisar mais na área. Teve uma jogada no segundo tempo. E quando pisou na área, o Estevão fez gol, né? Foi nesse passe desviado e ele chega finalizando. Mas teve uma jogada no segundo tempo que o Vinícius chega na linha de fundo, faz um cruzamento perfeito de meio que trivela, que é uma especialidade dele, pro meio da pequena área, e o Estevão meio que espera a bola no pé. Se ele ataca a pequena área, ele fazia o gol sozinho ali, cara. Ele esperou a bola passar. Não passou, teve a interceptação e acabou virando só escanteio. Se ele tivesse atacado a pequena área, ia ser o 3-0 ali. Então, assim, para amistoso isso não faz falta. Mas em um jogo mais equilibrado, em um jogo que tivesse empatado ou um jogo em Copa, essa presença de área seria fundamental, né? Então, não é nem culpa dele, né? Mas é muito jogador que às vezes fica tão fixado na sua posição original que deixa de atacar o espaço, né? Então, faltou isso pro Estevão e geralmente falta pro Yamal também. E lógico, eu não tô falando que os dois são ruins, que nem eu falei, são os dois melhores pontas direitas canhotos do mundo, né? E se eu tô fazendo a comparação do Estevão com o Yamal, é porque justamente o Estevão tá jogando muito bem. Tanto no Chelsea, tanto no Brasil. Enfim, mas faltou essa presença de área um pouquinho a mais. Eu acho que algumas questões ainda para esse quarteto de ataque é que saiu o Matheus Cunha e entrou o João Pedro. Eu de fato não sei qual que tem que ser o titular para a Copa. Tem que deixar o tempo fluir, porque o Matheus Cunha começou muito bem a temporada no United e o João Pedro também já é titular nesse time do Chelsea. Foi talvez o melhor centroavante da Copa do Mundo de Clubes, né? Foi ele que foi o ponto diferencial para o Chelsea vencer a Copa do Mundo de Clubes. Então, a gente tem dois dos melhores centroavantes do mundo e dois centroavantes bem móveis, que é o João Pedro e o Matheus Cunha, com muita qualidade no passe, né? E ainda vai ter a volta do Rafinha, que aí eu acho que quem corre perigo de sair do time é o Rodrigo, cara. Porque pelo momento atual o Vinícius não pode sair do time, e ele melhorou no comando do Ancelotti, tendo mais liberdade para sair da meia esquerda e vir para o meio, né? E é aí que o Vinícius está sendo mais perigoso. O Estevão é um dos melhores jogadores da era Ancelotti, não pode sair do time. Então é o Rodrigo e o Matheus Cunha os pontos, os jogadores que podem talvez sair do time. O Vinícius e o Estevão, para mim, hoje são intocáveis na seleção brasileira. É o João Pedro disputar com o Matheus Cunha e o Rafinha brigar com o Rodrigo. Ponto. O resto do time está praticamente encaminhado. As laterais ainda são dúvidas, mas eu acho que o Militão é o ideal mesmo para a direita. Você perde a ofensividade, mas ganha um poder defensivo muito grande e dá uma liberdade maior para os pontas, né? Não tem um comprometimento tão grande para voltar para defender, porque tem caras que são defensores nato atrás deles, como é o Alexandre também na esquerda. Então acho que o time está encaminhado. Um ponto ruim foi o Ederson, que o Ederson teve erro na saída de jogo, que terminou em um chute na trave, que colocaria Senegal no jogo. Tudo bem que o passe do Marquinhos foi na perna direita do Ederson, e aí até ele arrumar o corpo e dominar a bola ficou longe, e o Jackson, do Bayern de Munique, Nicolas Jackson, pressionou e terminou depois de uma finalização na trave, que se Senegal faz o gol, entra na partida, né? Então ali o Ederson vacilou, não vou tacar a culpa inteira nele ali, porque, que nem eu falei, o passe do Marquinhos foi na perna direita dele, tem que ser na perna esquerda. Eu acho que o Marquinhos pensou mais em dar o passe sem ser na trajetória do gol. Mas para um goleiro canhoto, cara, você tem que ir na perna boa dele, porque até ele arrumar o corpo, já foi o tempo do centroavante chegar pressionando. Mas enfim, uma coisa do Ederson é que ele não dá chutão, ele sai jogando. Se ele não tiver a opção de passe, ele vai dar o passe na fogueira. Então às vezes vai parecer que a culpa é só do Ederson, mas muitas vezes é falta de proatividade dos jogadores da seleção de aparecer para receber. Então, quando veio esse passe do Marquinhos pro Ederson, ele não tinha opção de passe e demorou para raciocinar. Nessa pressão, o Senegal quase faz o gol. Teve outro lance que ele recebe a bola, ninguém dá opção de passe, ao invés de dar o chutão, ele tenta sair jogando meio que rasteiro, uma bola pingando, e vem outro ataque de Senegal. Então, com o Ederson, é um jogo jogado. Se você não der opção de passe, você vai perder a bola em uma zona perigosa. Com o Alisson ou com qualquer outro goleiro que tem esse chutão mesmo, né, que é a tradição de quase qualquer goleiro, a jogada vai acabar, você disputa a segunda bola. Com um goleiro que preza por sair jogando e com os pés talvez ainda seja o melhor goleiro do mundo, você tem que dar opção de passe, porque senão vai virar um ataque perigoso do adversário. Então é um erro do Ederson na saída, mas também um erro de falta de proatividade, falta de opção de jogo para ele.
Acaba que vai resultar mais em uma crítica pro Ederson, mas tem o conjunto que também não deu opção de passe. Enfim, no final das contas, um grande jogo do Brasil. O segundo tempo foi chato, mas a gente não precisava fazer mais do que o 2-0. Só precisava vencer. Vencendo de 10-0, 5-0, 2-0, 1-0, dá no mesmo. Né? Então, vitória do Brasil contra uma seleção que é forte. Né? Senegal e Marrocos são as melhores seleções da África. Em qualidade individual, Senegal é até melhor. O conjunto de Marrocos pode ser melhor. É um time mais encaixado há mais tempo. Só que se a gente parar para olhar posição por posição, tem jogadores de mais qualidade em Senegal. O Mendy, até pouco tempo atrás, era o melhor goleiro do mundo. O Koulibaly é um zagueiro muito bom. O Niakate é um zagueiro barra lateral esquerdo muito bom do Nottingham Forest também. Teve o Endoy, que está fazendo uma temporada brilhante pelo Everton, jogando muito bem. Brilhante não, mas boa, desde a temporada passada. O Mané é ídolo de Senegal. Vi o Nicolas Jackson, que em vários momentos já está sendo até titular no Bayern de Munique. No meio de campo tem o Pape Sarr, que é bom jogador do Tottenham. O Gana Gueye, ex-PSG também, que é bom jogador. Então é muita qualidade nesse time, cara. Esse time de Senegal individualmente é bom. Só que não deu trabalho. Bela vitória do Brasil. Bom, foi esse vídeo, valeu e falou.